agradecer em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Gente, se eu tossir aqui, minha voz está ruim, tá? Gritei muito no retiro. Só Deus sabe. Primeiramente, eu quero explicar para vocês como que está estruturada a minha pregação, para que vocês possam acompanhar e compreender da melhor forma possível. Bom, essa minha pregação, ela foi montada, baseada em alguns devocionais meus que eu fiz depois que eu passei pelo encontro, o qual foi uma sensação muito diferente em fazê-los, porque eu sentia assim, mais a presença de Deus, assim, de uma forma que eu nunca tinha sentido, assim, ao fazer um devocional. E fui muito abençoada, Deus falou muito comigo, através desses devocionais, apesar, de ser, vamos dizer assim, muito conhecido, por cada um, mas eu acredito que a simplicidade, ela tem um poder muito grande, E assim como eu fui muito abençoada, eu espero que vocês também sejam. Essa minha pregação, ela tem 2 temas, do qual o primeiro é de escravos do pecado a filhos da luz, e o segundo é ressignificando a vida. Mais à frente eu vou explicar o porquê desses temas. Bom, sabemos que o pecado, ele entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, quando eles comem do fruto ao qual Deus havia ordenado para que eles não comessem. Nisso abre portas para o pecado e a morte entrar no mundo, porque nós sabemos que o pecado ele produz a morte. E aí fomos afastados da presença gloriosa de Deus. E todos nós nascemos com a natureza pecaminosa e se tornamos escravos do pecado. E desde então, essa situação ela destaca assim, a necessidade de redenção e restauração por meio da fé em Cristo Jesus. Redenção é ser salvo do pecado através do sacrifício de Jesus. A restauração é ter um relacionamento com Deus reparado, ter um relacionamento com Deus de volta. E a necessidade disso se dá por meio da separação causada pelo pecado, que só pode ser superada pela presença, e pela fé em Cristo Jesus. Bom, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva pecaram, e a morte também. Parecia assim um cenário, se vocês pensarem, visualizarem, um cenário de completa escuridão, como se os céus se fechassem completamente. Eu acredito que assim, se colocando no lugar, assim, dentro dessa visão, dessa história, não teria mais solução. Apesar de parecer uma história muito triste, de parecer que não tem solução, de que não tem como consertar, Deus, com seu grande amor, que não pode ser medido, e a sua abundante graça já tinha um plano perfeito. E a palavra dele fala, em Romanos capítulo 5, no versículo 20, vai dizer que onde superabundou o pecado, ali também superabundou a graça. Mas então, qual é esse plano perfeito? Esse plano é o plano de salvação. Mas para entendermos melhor esse plano de salvação, precisamos começar primeiramente a falar do amor de Deus por cada um de nós, por cada um de vocês. Deus criou a humanidade, desejando um relacionamento íntimo com cada um deles. Deus criou cada um de vocês, Deus me criou, desejando se relacionar intimamente com cada um de nós. E em João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não nos amasse, se Ele não tivesse um amor tão grande assim por cada um de nós, todos vocês aqui estariam condenados a ir diretamente para o inferno. E esse plano de salvação não existiria. Mas Deus, Ele nos ama tanto que esse plano de salvação é fruto do amor dele por cada um de nós. E Ele não só deu, esse plano para nós que estamos sentados aqui, mas para toda a humanidade, para todos que
estão na terra. Segundo ponto do plano de salvação. Todos nós pecamos e precisamos de perdão. Em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aí vem, um ser humano, um abençoado, chegar e falar assim: quem pecou foi Adão e Eva. Tinha nem nascido, estava nem lá. Como é que você vem falar que eu sou pecador? Mas a palavra de Deus fala que todos pecaram. Aí a pessoa vem falar assim: mas eu não tinha nascido. Então vamos ver? Vamos olhar aqui. Em Jeremias 1:5, capítulo 1, versículo 5 diz: antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Você pode não ter nascido naquele tempo, mas Deus já conhecia você. Ele já tinha um plano para que você nascesse nesse tempo. Então não tem como você falar que não existia, né? Falar que isso não cabe a você também, né? Mas se você quer mais, vamos lá. Em algum tempo da minha vida, da sua vida, de todos nós, tivemos a oportunidade de escolher fazer o bem. E a gente foi e escolheu fazer o quê? O mal. Isso nos torna, faz de nós pecadores. Todos nós somos falhos e pecadores e cometemos erros. E a partir desse ponto, aqueles que escolhem fazer o mal e não o bem, estão desagradando a Deus, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. E a partir daí, deixamos de ser inocentes e passamos a ser culpados e afastados da glória de Deus. Deus é o nosso Criador e devemos lembrar que Ele estabeleceu o bem para cada um de nós. Deus espera que cada um de nós viva em bondade, em atos de bondade e justiça. Não fazendo aquilo que é bom e correto aos nossos olhos, mas aquilo que é bom e correto aos olhos de Deus. Porque nem sempre aquilo que julgamos ser certo ou errado é de fato certo ou errado. Então, a palavra dele também diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, a gente deve viver conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus diz que é certo e errado. E a partir daí julgar nós mesmos. Sabemos que somos falhos e que muitas vezes iremos querer fazer as nossas vontades, e não as de Deus. Mas devemos lembrar que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e que o pecado produz a morte. Por isso que precisamos de perdão e salvação, pois todos nós somos pecadores e não conseguimos sozinhos. Precisamos de Jesus em nossas vidas. Assim como o peixe não sobrevive, fora da água, nós também não conseguimos sobreviver longe de Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Fomos criados para Ele, para adorar a Ele, para servir a Ele. Então, você pode até falar assim, eu consigo viver sem Deus. Você pode até sobreviver. Mas quando você chegar lá no final da sua vida, você vai ver que tudo que você fez foi caminhar em direção ao inferno. E terceiro ponto do plano de salvação. Deus não nos rejeitou por isso. Deus não nos rejeitou apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores, pois Ele nos ama. Porém, devemos lembrar sempre que Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Deus, Ele é santo e Ele não habita em meio ao pecado. Deus, Ele te aceita sim, como você está, mas Ele não vai aceitar de modo nenhum que você permaneça na prática do pecado e que você permaneça da forma com que você foi a Ele. Deus vai te ajudar a você se transformar, a você mudar as suas atitudes e você deixar o pecado. Mas você precisa desejar no seu coração que você de fato quer ser transformado. Você precisa dar essa liberdade. Você precisa abrir o seu coração para que Deus, Ele vá lá e comece a te moldar. Sabemos que somos falhos e que mesmo tentando não errar, uma hora ou outra iremos cair. Mas isso não quer dizer que, já que vamos falhar em algum momento, apesar de nos esforçarmos, que devemos desistir. Não devemos usar essa desculpa, esse argumento para continuar na prática do pecado. Não é porque você está se esforçando para não cair em um pecado, mas lá na frente você, querendo ou não, vai cair porque você é pecador, você é imperfeito, que você deve falar assim, já que eu vou cair lá na frente, não vou me esforçar tanto. Já que eu vou cair lá na frente, para que eu vou deixar de fazer isso, que é errado? Mas
apesar de sermos imperfeitos, devemos nos aperfeiçoar todo dia um pouco mais. Todos nós aqui temos defeitos, mas também temos muitas qualidades. E nós precisamos viver bem, unidos, né, uns com os outros. Mas para isso a gente precisa ser um pouco melhor, não melhor do que os outros, mas melhor do que a nós mesmos. Visando, né, buscando ser mais parecido com Jesus a cada dia. Mas, então, qual é esse plano perfeito? Esse plano não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa, prometendo um Salvador que derrotaria o pecado e a morte. E esse Salvador é Jesus. Ele que é o nosso Salvador, ele que venceu o pecado, ele que venceu a morte. E agora eu vou ler um negocinho para vocês. O plano de salvação através de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado à Terra com um propósito: salvar a humanidade. Ele viveu uma vida perfeita e ensinou sobre amor e compaixão. O ponto mais alto de sua missão foi a sua morte na cruz, onde ele se tornou sacrifício pelos nossos pecados, pagando um preço que não poderíamos pagar. Após a sua morte, Jesus ressuscitou, provando que venceu a morte e oferecendo esperança de vida eterna. Para sermos salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ao fazer isso, podemos experimentar o perdão e um relacionamento restaurado com Deus. O plano de salvação, ele não é apenas Jesus, no sentido assim de que você não precisa fazer nada. Ele requer de você algumas coisas. E eu coloquei aqui, né, que eu acredito que sejam os mais fortes, né, os principais, assim, é o arrependimento e a fé. Atos, capítulo 2, versículo 38. Vai dizer: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Bom, a gente precisa se arrepender, mas precisamos ser humildes para reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que não somos nada sem Deus, precisamos reconhecer que precisamos sim de Jesus e do perdão dele todos os dias. E esse arrependimento não é arrependimento assim, no sentido assim, que igual o remorso, né, que você chega lá em Deus, né, você comete um pecado, chega em Deus e fala assim: Deus, me perdoa, né, por esse pecado que eu cometi, eu não quero mais fazer isso, que não sei o quê. E no outro dia você já está caindo nesse pecado de novo. Não é esse tipo de arrependimento. O arrependimento verdadeiro e sincero que o plano de salvação requer de você é aquele arrependimento ao qual você reconhece o quão pequeno você é, o quão dependente você é de Deus e o quanto aquilo te faz mal, o quanto o pecado ele faz mal a você, mesmo a sua carne, os seus desejos, né, querendo sempre o pecado ali, você deve lembrar que não é isso que Deus tem para você. E o arrependimento sincero é aquele que você se arrepende, mas que você faz de tudo para não cair naquele pecado novamente. Mas não é só porque é errado. Não pensando assim: o pessoal vai me julgar porque eu pequei isso aqui. Isso aqui é pecado, não vou fazer. Não, mas por amor a Deus, porque Ele primeiramente te amou. Então é o mínimo que você faz, né? E é você pensar assim: nossa, se eu fazer isso aqui que Deus diz que é errado, eu vou estar entristecendo o coração de Deus. Eu vou estar desagradando a Deus. Nada que você tem é seu. O fôlego de vida que você tem foi Deus que te deu. O corpo físico que você tem foi Deus que te deu. Você só está aí porque Deus permitiu com que você estivesse. Então, você precisa reconhecer que você precisa sim de Deus. E é por amor a Ele que você vai deixar o pecado. Não é só porque é errado, não é só porque faz mal a você, mas porque você entende que aquilo ali desagrada a Deus. E Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 2.
Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Além dele, falar para pessoas ali, que estavam no deserto ali se arrependerem, ele também fala, dá um aviso, um alerta de que o reino do céu está perto. Assim, gente, dá uma agonia assim, um pouquinho, de algumas pessoas que tudo bem, quando se trata das coisas da terra, assim, acontece, das pessoas deixarem para fazer depois, mesmo isso não sendo bom. Aquela frase que fala, não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. Só que, do meu ponto de vista, deixar para se arrepender, deixar para se voltar a Cristo novamente, nessa história, nessa questão, nesse contexto, é uma coisa assim que me deixa de cabelo em pé, preocupado, Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. E aí imagina vocês, Imagina que vocês não foram alcançados por Cristo, imagina, que vocês não foram salvos, que vocês estão perdidos lá fora. Aí vocês estão vivendo a vida de vocês. Aí, quando Jesus voltar, eu me arrependo. Quando Jesus voltar, eu deixo, de fazer tais pecados e me arrependo verdadeiramente. Mas eu não consigo imaginar muito que isso vai dar certo. Claro que Deus conhece o coração de cada um. Deus vai julgar, porque Ele é justo, Ele que é o juiz. Ele vai chegar lá e vai ver, quem, de fato se arrependeu e quem não se arrependeu. Isso não me cabe, Mas eu imagino o perigo que deve ser para a pessoa jogar fora todas as oportunidades, todos os dias que Deus deu a ela de se arrepender, de recomeçar. Tudo porque quer deixar para fazer lá na frente. Mas vamos supor que essa pessoa está vivendo a vida dela, fazendo tudo que é errado. Jesus volta, E aí ela vai lá, Deus, me perdoa por esse pecado que eu fiz. Eu não queria fazer isso, E começa a se explicar diante de Deus e se arrepender. Mas vamos supor que dentro do coração dela não tenha gerado o arrependimento verdadeiro e sincero. E aí? Ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? E eu acredito que isso é muita falta de inteligência, um pouco. Claro que a pessoa que está perdida lá fora, ela não tem tanto entendimento. Mas eu, se fosse lá de fora assim, eu pensaria, questão de lógica também, Porque assim, tem questões como vício que não dá para você largar de um dia para o outro. Igual a pessoa que fuma, ela não vai deixar de fumar, falar assim, hoje eu não vou mais fumar. Você acha que amanhã ela vai de fato não fumar? Será que vai ser tão fácil para ela não fazer isso? Para ela deixar esse pecado, leva tempo, é um processo. Então, todos os dias que Deus te dá a oportunidade de respirar mais uma vez, é mais um dia que você tem ali para trabalhar nesse processo de deixar certos tipos de pecados. É o tempo que você tem para se arrepender, para você pedir para Deus gerar um arrependimento verdadeiro no seu coração. Então, assim, eu acho que assim, deixar para depois é algo muito arriscado. Porque você, tá vivendo aqui normal, mas Jesus pode voltar para você agora. Você pode morrer nesse exato momento. Jesus vai ter voltado para você. Você não vai ter a oportunidade de viver de novo, de se arrepender. Se Jesus voltar agora, e aí? Como é que vocês estão diante de Deus? Isso eu não falo só para vocês, mas para mim, porque quando eu estava fazendo esses devocionais, eu fiquei, sim, um pouco chocada. Embora seja coisas que a gente fala assim, todo mundo sabe, Mas a gente precisa estar lembrando. Encerrando esse primeiro tema, pode mudar aí, Guilherme. Eita. Segundo tema, então, ressignificando a vida. Bom, além de ter o arrependimento sincero, de você reconhecer que você é pecador, além de se arrepender, além de crer que Jesus é o Filho de Deus e além de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, lembro até que o pastor Darilei falou, com a gente que Salvador ele já é. Você aceitando, acreditando ou não. Salvador ele já é. Ele já veio, já morreu por cada um de nós. Então você deve crer, que ele morreu por cada um de nós. Você deve ter essa fé.
e você deve aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, para todos que se arrependeram de seus pecados e creram que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por cada um de nós e ressuscitou, vencendo o pecado e a morte, e aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se batizaram e receberam de Deus o Espírito Santo, agora vocês, todos, são considerados filhos de Deus e devem assumir a postura e as responsabilidades de filhos de Deus, assumindo total responsabilidade de cumprir a sua missão com sucesso, ao qual é realizar a vontade do Pai que está no céu e fazer a obra de Deus aqui na terra. Tem gente que acha que só participar do plano de salvação, só todo esse processo aí, acha que só isso aí já tá leque, né? Já tá bom, já tá bem, né? Já tá salvo. Só que você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, você não pode passar por todo esse processo e viver a vida aqui como se você estivesse em Maldivas, em férias, como se isso aqui não fosse acabar e não fosse ter algo lá na frente, não fosse ter um prêmio lá na frente, não fosse ter algo lá na frente. Se você de fato ama Deus, se você de fato quer ser um pequeno Cristo aqui na Terra, você deve fazer a vontade do Pai. Porque Jesus, quando ele estava aqui na Terra, cumprindo a missão dele, ele fez a vontade do Pai. Se você olhar tudo que Deus fez, que Jesus fez, era a vontade do Pai. Então, você precisa fazer o mesmo. Você precisa entender que você tem uma missão aqui na Terra, que você não está aqui à toa, que você pode sim aproveitar o melhor dessa Terra, mas que a sua vida não deve estar assim pautada, focada em aproveitar somente, mas o foco principal tem que ser cumprir a vontade de Deus. Assim como você foi alcançado, Deus quer alcançar todas as outras vidas que estão perdidas lá fora. E cada um de vocês é um canal. Cada um de vocês pode ser usados por Deus para alcançar essas vidas. Vamos aqui. Bom, vamos para Romanos 12, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Precisamos nos entregar a Deus todos os dias como sacrifício vivo, porque eu acredito que se esforçar para fazer aquilo, que Deus espera de nós, aquilo que Ele já fez por nós, é o mínimo que a gente pode fazer, porque nada se compara, ao preço que Deus, que Jesus pagou por cada um de nós, nada se compara àquilo que Deus fez, de aquele ato de amor, tão grande de entregar seu único filho, para morrer por nós. E não só por, nós que estamos aqui, que vamos se dizer, não generalizando, porque todos nós somos falhos, mas quando a gente pensa que Jesus, se entregou também por ladrões, pessoas que matam as outras, assassinos, você sente de uma forma diferente esse amor de Deus, esse amor de Jesus por cada um de nós. Quando você pensa assim, cara, vocês morreriam, por alguém que matou, vamos supor, 150 pessoas. Vocês morreriam por essa pessoa, assim? Eu acredito que, embora muitos dissessem que sim, não é algo muito fácil, porque não é só da boca para fora, é aqui dentro também do coração. E se entregar a Deus como sacrifício vivo é renunciando os nossos próprios desejos e vontades. Sacrifício vivo é morrer para a vida anterior a Cristo. Aquela vida que você vivia todo errado antes de Jesus te encontrar, antes de você aceitá-lo, se arrepender. É você esquecer aquela vida. Claro que é um testemunho, é uma história para contar. Não estou falando para esquecer nesse sentido. Mas esquecer, sabe, as práticas, pecaminosas que vocês tinham, Esquecer as coisas ruins e pensar agora no caminho que vocês têm para percorrer com Jesus. Naquilo que vocês podem fazer agora.
Não tentem mudar o futuro de vocês, o passado de vocês, porque vocês não têm esse poder. Mas vocês podem sim mudar o futuro de vocês através do presente, do agora. E sacrifício vivo também é romper com o pecado. Romper é abrir mão de algo com o qual estamos muito apegados, mas que nos impede de fluir, de experimentar da vida de Deus e da plenitude da vida de Deus e em Cristo Jesus. É vocês cortarem todo o laço do pecado. Todo tipo, de pecado que vocês faziam, é vocês falarem assim, eu mentia muito. Para de mentir. Para enquanto ainda dá tempo. Porque eu sei que essas coisas assim, igual eu era uma pessoa que mentia muito quando era mais nova. Falo mesmo, gente, mentia muito. Mas na minha visão, era uma visão assim de evitar conflitos. Eu também fazia muita coisa escondida da minha mãe. Quando ela dormia, minha mãe sempre gosta de dormir depois do almoço, de tardezinha. E não deixava eu brincar. Porque, ali brincando ali no quintal da frente de casa mesmo, não deixava. Aí eu esperava minha mãe dormir, pulava a janela da cozinha e ficava brincando. Aí quando minha mãe falava assim, Thalita, me chamava assim, dava aquela acordada. Aí eu chegava na janela e falava assim, oi! Aí eu pulava a janela de volta, com medo da minha mãe ir pra cozinha, e saber que eu não tava lá. Eu fazia muitas coisas, gente. Mas graças a Deus eu tô liberta, dessas coisas e de muitas outras, que talvez nenhum de vocês imaginam. Mas romper com o pecado é isso. É você, deixar, fechar todas as brechas também, para que o pecado ele não tenha liberdade, autoridade ali sobre a vida de vocês, sobre algo ali. Também, sacrifício vivo é não se conformar com o mundo, porque o mundo está fazendo uma coisa que você vai falar, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas já dizia a mãe de cada um, você não é todo mundo. Então, por que você vai fazer? Se alguém, igual, eu ia dar um exemplo aqui, mas é da briga. Mas, se alguém for passar ali, atravessar a rua, sem olhar para os lados, você vai passar também? Você não vai, Você não tá doido ainda. Então, não se conforme com o mundo, Porque muitas pessoas, estão fazendo muitas coisas que são erradas que você tem que fazer também, Não seja vaca zota, senão vai dar ruim. Sacrifício vivo também é viver de acordo com a vontade de Deus. Acredito que isso aqui é o principal, Porque você vai estar se entregando ali por inteiro, a Deus, fazendo a vontade dele. Sacrifício vivo também é oferecer a Deus o tempo, os bens terrenos e a disposição para levar avante a sua obra. É aquilo. Nada que você tem é seu. Foi Deus quem te deu. E você, quando você morrer, você não vai levar nada, Você não vai levar sua casa, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua moto, você não vai levar seu dinheiro que você está juntando ou guardou. Você não vai. Então, o seu coração não deve estar nessas coisas, mas sim nas coisas do céu. A plenitude de Deus é composta na aceitação dos preceitos divinos para haver a redenção da alma humana. A plenitude de Deus é caracterizada por inteireza, integridade, paz, alegria, satisfação, entendimento e vivência do propósito de Deus, relacionamento íntimo com Deus, transformação à semelhança de Cristo. Devemos adorar a Deus em tudo o que fizermos e fazer o nosso melhor em tudo, como se estivéssemos fazendo para Deus. Nosso trabalho, escola, curso, seja do que vocês for, seja aqui tocando, algum instrumento, façam tudo para a honra e a glória de Deus. E precisamos deixar que a palavra de Deus transforme nossa maneira de pensar e agir. Precisamos buscar conhecer mais e mais da palavra de Deus, para que sejamos por ela então transformados e para que conheçamos a vontade de Deus. Assim estaremos fazendo o que agrada a Deus. Bom, é aquilo que eu falei, não é só a gente ler a palavra de Deus, mas é a gente praticar. Porque praticar é você viver, Igual o exemplo que eu dei da mentira. Você sabe agora, que não sabia, eu acredito que todo mundo sabe, Pecado, a mentira é um pecado, errado você fazer isso. E quando você mente,
você se torna filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E você, sabendo que isso é errado, você precisa, né, toda vez que tiver uma oportunidade, você, né, tá sendo ali tentado a mentir. Às vezes, assim, o motivo nem é um motivo assim ruim, tipo assim, eu vou mentir um negócio assim muito sério. Às vezes não é, às vezes é uma coisinha boba que você fala assim, não é nada demais, mas é uma mentira. Então, você precisa se permitir, né, ser transformado, porque a palavra está aqui, só que precisamos exercê-la, precisamos acreditar de todo o nosso coração e viver essa palavra. Romanos 12 ainda, versículo 3 a 8. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinaremos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Todos nós fazemos parte de um corpo, e assim, né, como diz a palavra, assim como cada parte, né, membro do nosso corpo, tem uma função, o propósito, né, de todas as partes, né, de todos os membros, é manter a gente vivo, é manter a gente ali, né, saudável. Então, assim como o nosso corpo, né, cada parte, né, do nosso corpo tem um só propósito, assim cada um de nós somos uma parte, né, do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo. Então, todos nós devemos ter o mesmo propósito, que é fazer a vontade de Deus. E de cumprir, né, a vontade dele, cumprir o ID, né, pregar, levar luz, né, às pessoas que estão na escuridão. E nós não devemos ser orgulhosos em relação aos nossos talentos e dons. Vamos botar aqui, né, como exemplo o Guti. Você que está aí, Guti. Né? Nós não devemos ser orgulhosos em relação aos nossos talentos e dons. Devemos cuidar e vigiar. Não devemos deixar com que o orgulho e a vaidade dominem nossos corações. Devemos ser humildes. Mas também não devemos usar a humildade como desculpa para evitar responsabilidades ou ações. E devemos vigiar para que não usemos a humildade como desculpa e cair na armadilha da preguiça. Vamos botar aqui o Guti como exemplo agora. Ele está tocando. Vamos supor que chega um dia assim que ele fica soberbo. Supor. E aí, alguém chega nele e fala assim, né? Alguns da liderança chega e fala assim, olha, Guti, você está muito soberbo, você está errando isso aqui. Vamos, né, repensar isso aí, vamos melhorar, vamos mudar, vamos descer, né? E aí, o Guti fala assim, verdade, de fato, estou muito soberbo. Vou parar de tocar. Né? E aí, o Guti vai, parando de tocar. Aí chega um culto que ele tem que tocar, ele fala assim, não, ainda estou muito soberbo, não vou tocar não. Vai passando os cultos. Aí ele vai se acostumando e ficando com preguiça. E aí, além dele ficar com preguiça, e isso eu acredito que seja brecha, né, para muitas outras coisas, ele deixa de usar o dom que Deus deu a ele, porque ele pensou ali de uma forma um pouco errada, né? Não é errado você se afastar, né, durante um tempo, assim, né, acredito, dos ministérios, quando você está, de fato, melhorando algo em si mesmo, né, se arrependendo, porque, querendo ou não, é um processo. Mas tem pessoas que usam isso de uma forma muito errada. Elas usam, né, esse negócio, assim, da humildade, assim, eu não vou tocar porque
eu vou ficar muito orgulhoso, que não sei o quê, vou me aparecer, então vou ficar quietinha aqui no meu lugar. Ah, tem pessoas que fazem, né, as coisas para se aparecer, então eu não quero ser igual, então também não vou fazer nada. E aí a pessoa usa, né, isso como argumento para deixar de usar aquilo que Deus deu. E nós devemos usar, sim, os dons que Deus nos deu, aquilo que Ele permitiu a gente conseguir, né, com o nosso esforço. Então, se vamos usar, devemos usar com consciência e para fazer o bem. Devemos ali ter sempre em mente que não é para nós, nem por nós, mas sim para Deus e para Ele. E que o que estamos fazendo é só adorá-lo com aquilo que Ele já nos deu. É algo a mais que Ele nos deu ali para podermos, né, adorar Ele, para podermos ser usados por Ele. E a humildade é importante, mas não pode se transformar em uma desculpa para não usarmos nossos dons e habilidades dados por Deus para contribuirmos na obra. Não devemos dizer, não sou nada, ficarei quieto, não farei nada, mas devemos dizer, não sou nada para mim mesmo e, portanto, me esforçarei ao máximo no poder da graça de Cristo Jesus. Você pode até achar que você não é nada, mas para Deus você é alguém. E vamos supor que a igreja está precisando de um baterista. Tem alguém que sabe tocar bateria e aí ele fala assim, não vou tocar não. Por os motivos deles. A igreja está precisando. Tem alguém que sabe, mas essa pessoa não quer exercer, não quer ajudar na obra de Cristo. Imagina se todos que sabem fazer alguma coisa, não somente aqui, né, tocar os instrumentos, como cantar, alguém que fica ali na recepção, alguém que ajuda na limpeza. Imagina que todos eles se revoltem e falam assim, não vou fazer, por algum motivo. Cadê a igreja? Quem vai fazer a obra? Não tem ninguém. Então, todos nós não podemos nos dar esse direito, assim, de não usar aquilo que Deus te deu. Porque se Deus te deu, é porque é para você usar. Só que você tem que saber usar também. E seja quais forem os nossos dons ou situações, procuremos nos ocupar de modo humilde, diligente, alegre e com simplicidade, sem buscar o nosso próprio mérito e benefício, mas o bem de muitos neste mundo e no vindouro. Bom, aqui eu já estou encerrando, mas eu escolhi, né, esses dois temas, né, de escravos do pecado a filhos da luz e ressignificando a vida, porque embora sejam coisas que a gente fala assim que já sabe, é coisas que precisam ser lembradas. Porque muitas vezes está vivendo a nossa vida, né, normal, e a gente esquece que tem um final, que Jesus vai voltar e que aí tudo que você fez, né, ao longo da sua vida vai ser pesado na balança e aí ou vai para o céu ou vai para o inferno. E tem muita gente que coloca, né, se deixa, né, se perde, coloca o seu coração nas coisas aqui da terra, se prende à vida aqui e esquece do que de fato importa. E isso é muito triste, né? Porque essa pessoa ela tá caminhando, né, pro inferno. E ressignificando a vida, porque além de eu lembrar algumas coisas aqui, né, que a gente fala que já sabe, eu tô, né, acredito que fazendo vocês pensarem em tudo que Jesus fez, né, por cada um de vocês e relembrar da missão de cada um de vocês. Vocês, né, cada um de nós somos um soldado, né, de Cristo e precisamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. E eu acredito que aqui, né, já falei tudo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Lita aí trouxe um estudo, né, sobre salvação. Importante. Os jovens têm sido aí bênção nesse projeto que nós colocamos para funcionar às quartas-feiras, dando a oportunidade aos jovens, dando a oportunidade aos membros da igreja, né, que tem aí o desejo de ministrar uma palavra, de se tornar aí, quem sabe, um pregador da palavra de Deus, e aí nós damos essa oportunidade para que eles, né, coloquem os seus dons e os seus talentos à disposição da igreja.
E eles têm nos surpreendido, cada jovem tem trazido temas que têm nos surpreendido. E o importante, não só ministrar para a gente, mas eles também, como ela disse, né? Eu fiz a minha devocional. Tenho certeza que o tema falou muito no coração dela também, assim como falou no nosso. Amém? Vitorinha, você vai fazer os louvores? Show! Amém? Vamos caminhando já para o final, para o encerramento. E aí a Vitória vai